Olá, bem-vindos ao Manifesto do Caos Podcast. Um podcast onde mergulhamos nas entrelinhas da cultura pop e procuramos desvendar camadas que vão além do óbvio. Eu sou o Luciano Shelley. Eu sou o Marcelo Frankenstein. E no episódio de hoje iremos analisar um clássico da literatura que é justamente o Frankenstein. Mas por um outro viés, a versão do nosso famoso mangaka Junji Ito, um dos mais influentes no gênero do terror. Então apertem os cintos e se preparem. Este é o Manifesto do Caos e a revolução começa agora. Aviso de spoiler. No Manifesto do Caos, nosso foco não é fazer um resumo detalhado da obra, mas para trazermos uma análise completa, precisamos explorar alguns pontos importantes da trama. Portanto, spoilers serão inevitáveis. Escute por sua conta e risco, mas fique tranquilo. Nossa intenção é enriquecer sua experiência com a obra, e não estragá-la. É isso aí, hoje estamos aqui reunidos, eu e Marcelo, a gente vai falar sobre o Frankenstein do Junji Ito. É nada mais que o mangaka lá, o Ito fazendo uma... Ele não faz nenhuma adaptação, a gente, né, Marcelo, a gente não vê nem como uma adaptação, ele transcreve mesmo aí em forma de mangá a obra da Mary Shelley, né, lá que eu acabei de citar, de 1818. Então, vai contar a história do Victor Frankenstein. Ele é um cientista, né? Ele tem ali uma criação até num princípio aparentemente meio, não digo burguesa, mas ele possui acesso à universidade, ao meio acadêmico, né? Então, quando ele está na universidade, no começo da carreira dele ali, quando ele é criança, ele tem acesso a alguns livros de alquimia. E aí ele começa a achar que consegue transformar as coisas em ouro e tal, e enfim. E quando ele entra na faculdade, na universidade ali, ele conhece um professor e ele vê que ele meio que perdeu tempo com esse negócio de alquimia, ele passa a fazer alguns outros estudos envolvendo a vida, né? Que ele quer criar a vida. Então ele descobre, ele tem acesso a uma pesquisa em que um cientista lá, ele coloca metal na perna de uma rã, e aí ele via que o metal, a eletricidade ali dava movimentos, então ele começa a descobrir que o corpo é feito por pulsos elétricos, né? E aí ele começa a estudar isso, e aí nessa ambição, nessa ganância dele de estudo e pesquisa, e ele começa a querer criar realmente vida, e aí ele começa a juntar pedaços ali de corpos de um cemitério, até que ele dá vida a um ser grotesco, né, uma criatura, um monstro, e a partir daí então a gente tem o desenrolar da história, né, que é a criação do monstro de Frankenstein, né. Essa é a sinopse básica aí, tanto do livro, dos filmes, quanto do mangá. A gente está lançando esse episódio justamente hoje, que é no dia 31 de outubro aí, que faz uma referência ao Dia das Bruxas ou Halloween. Então a gente tá celebrando uma festividade que na verdade não é estadunidense, né, Marcelo? Ela é muito mais antiga do que isso, mas a gente está usando a data aí para justamente falar sobre uma obra de ficção científica e terror, que é um clássico, inclusive, da ficção e do terror, e aproveitando a data de Dia das Bruxas, Halloween, né? E aí, ô Marcelo, o que é, então, o Dia das Bruxas? Aí, porque a galera tá acostumada a ver na cultura pop, nas mídias, aí, na televisão, no cinema, aquele dia que nos Estados Unidos coloca um monte de abóbora com formatos de rosto de algum bicho ali, algum monstro, e as crianças vão fantasiadas.
de monstros batem na porta e pede doce, né? O famoso doce ou travessura, né? Mas Doce ou aonde que travessura. mas aonde que tem a origem aí essa celebração então do Halloween? Então, rapaz, esse Halloween, como a gente tem hoje, ele, na verdade, como a gente tem hoje, ele surge em cima de uma data festiva dos celtas, não o carrinho do Boulos, mas o povo celta, ali da ilha da Grã-Bretanha, né, de onde hoje é a Inglaterra, e o festival chamado de Samhain. Também não é o Sanheim, que é o do Homem-Aranha. E é um festival celebrado no dia 31 de outubro, que é mais ou menos no dia 31 de outubro. Vamos lembrar que esses povos antigos não tinham um calendário como a gente tem hoje, quer dizer, tinha as marcações de dia, mas às vezes não tinha essa mesma nomenclatura que a gente tem hoje. Então, na nossa cultura aqui comercial, vamos dizer assim, né? Se adaptou essa data para o dia 31, ali já começando ali os festejos ali no caso dos celtas, né? Marcava o fim da colheita, o início do inverno. Mas vamos lembrar que o inverno no calendário nosso hoje começa em dezembro, então tem alguma. Por isso que eu digo, tem algumas mudanças aí que você tem que levar em consideração, né? E acreditava-se que o véu entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos ficava mais fino nesse dia, permitindo que os espíritos retornassem à Terra. Então aí você já percebe de onde se tira hoje, principalmente nos Estados Unidos, e hoje no Brasil também a gente acaba comemorando o Halloween, não era uma tradição nossa, né, mas são tradições de povos anglo-saxões, isso é bom deixar claro também, porque como eu disse, o povo celta era ali da ilha de onde hoje é a Grã-Bretanha, ou a Inglaterra, País de Gales, Irlanda, Escócia, né? Irlanda, Escócia. E aí, quando esse povo vem para a América e coloniza os Estados Unidos, traz a tradição deles para lá também, né? Então, inclusive tradição de queimar bruxa também, que veio de lá. Não que os povos latinos não fizessem isso. E eu tô falando isso que e aí as pessoas acendiam fogueiras e usavam disfarces para afastar os espíritos malignos. E de vez em quando usavam fogueira para queimar algumas pessoas que eles achavam que tinham espírito maligno. Como toda cultura pagã, e isso daí falando como alguém que conhece um pouquinho de história, como toda cultura pagã, quando o cristianismo começa a dominar a grande parte do mundo, várias dessas festividades são incorporadas no calendário cristão. O Natal é uma data que era da cultura pagã, não vou entrar nessa, que é longa essa história. E no caso, A Páscoa também, né? A Páscoa, né? A Páscoa tem e a Páscoa ainda tem outra, né? A Páscoa tem várias comunidades diferentes que tem a Páscoa, né? A nossa Páscoa é baseada na Páscoa judaica, né? Mas tem outras nomenclaturas religiosas que também tem essa mesma simbologia de ressurreição, de transformação da Páscoa. Muito bem lembrado, Luciano. E aí, no caso do Halloween, não podia ser diferente, né? Então, a influência cristã também aparece no All Halloween, com a expansão do cristianismo, como eu disse. Esse festival Samhain foi cristianizado. A Igreja Católica institui, logo depois do dia 31, no dia 1º de novembro, o Dia de Todos os Santos. É o dia do homem aqui, né? Dia de Todos os Santos. A noite. Galera, tô brincando. A noite. Isso daqui não é um podcast Red Pill. Não tem nenhum calvo aqui. Os cabelos nossos estão branqueanos, mas nós não estamos perdendo o cabelo. E nem tomamos Campari. A noite anterior, dia 31, foi chamado de All Halloween, que depois virou Halloween. O Dia dos Fiéis Defuntos, 2 de novembro, reforçou conexão com os mortos. Então aí a igreja passa a ter esses 3 dias aí na sequência de comemorações, entre aspas, né? No Brasil,
convencionou ser feriado no dia 2 de novembro, aleluia, né? O dia 1º de novembro não é feriado, mesmo sendo dia de Todos os Santos, dia dos homens, justamente para a gente não ter problema com os feministas, do qual a gente ama todas elas. E é isso, gente. Então é isso aí. All Hallows Eve era traduzido mais ou menos como o dia anterior ao dia de Todos Uhum, os Santos, né? Alguma coisa assim, né? uhum, E aí exato. esse acaba virando Halloweens, né? Halloween. É isso, e a gente tem logo na sequência também no dia 2 o que você falou, que aqui a gente comemora dia de finados, né? Se eu não me Isso, engano, acho que no México é dia dos mortos, acho que é o dia 2 dia de dos novembro mortos. também, Uhum, né? Que também tem uma festa aos mortos, então é uma festa tradicional mexicana também. E aí juntou todas essas datas e acabou virando aí o dia das bruxas, então no dia uhum. 31 de outubro, né? E é interessante que você falou dos mexicanos, né? Mas a gente vai falar de um personagem que tem muito a ver com essa questão de morte e vida, né? A gente aqui no Brasil, principalmente a cultura católica, né? Os evangélicos têm uma visão um pouco diferente. Não é visão um pouco diferente, mas lidam com esse feriado de uma maneira diferente do que os católicos. Mas aqui você tem uma questão de contrição, né? É um momento meio que de reflexão, mas não é uma festa, né? É bem um feriado contemplativo, né? No México, apesar de latinos como nós, lá o Dia dos Mortos é uma festividade, né? Comemorar mesmo a memória dos que passaram, né? Só quis fazer esse ponto aí para mostrar a diferença de cultura. Como eu disse, apesar de ser um país também como o Brasil, de tradição católica, né, muito parecida, a relação com o mesmo feriado, né, é diferente de um país para o outro. Quem quiser conhecer um pouquinho sobre a história, eu recomendo, assim, não é conhecer sobre a história, mas uma forma de se conhecer essas festividades é aquele desenho da Disney Pixar, que é o Viva, né? Viva! Que é Viva, né, o nome, né? Viva, a vida é uma festa. E eu vou recomendar outro, que eu acho tão bom quanto, eu acho até um pouco melhor, que é o Festa no Céu, Festa no Céu, que verdade, é do também. DreamWorks. Que é do DreamWorks. É a É, mesma história, muito é. parecida. Só que aí o outro é aquela externa disputa Pixar e DreamWorks, né? Do estilo de desenho. O Viva, ele conta justamente dessa forma que você está falando, ele explica lá a relação com os antepassados, por que Uhum. que eles comemoram, então ali dá para você ter um pouco da noção. Encanto dá uma pinceladinha também, mas não é a mesma coisa. Dá só uma É, ideinha da questão, como você disse aí, antepassados, né? Mas não entra. Agora, o Viva e o Festa no Céu é bem demarcado, né? Nessa questão aí. Boa. e falando sobre, voltando a falar então sobre o Frankenstein aí, né? A obra original, ela é escrita então algo que é, inclusive até para a época é algo difícil de acontecer, né? Ele é escrito por uma mulher que é a Mary Shelley, né? Ela viveu aí de 1797 a 1851. Então, foi uma escritora inglesa aí que é conhecida justamente por ser a autora, né, a criadora, a escritora aí do Frankenstein, né, uma das obras mais influentes da literatura de terror e de ficção científica. Alguns até dizem que é a primeira obra de ficção científica aí Uhum. escrita é o Frankenstein, né. Todo esse contexto de ser uma mulher escrevendo, assim, que ser algo meio surpreendente para a época, lembrando que nesse período aí as mulheres eram relegadas apenas aos afazeres domésticos aí, né? Não tinha tanto acesso às academias, nada disso. Ela vem justamente na contramão de tudo isso aí, né? Porque ela era filha aí de um filósofo político. A mãe dela foi uma das primeiras feministas aí, escreveu um livro que o título em inglês é A Vindication of the Rights of Woman, né? Em 1792, mano. Então, cara, assim, é algo muito, Sim. muito, muito fora da época, né? Enfim, nos anos Uhum. 1800 aí. A mãe dela é realmente uma das primeiras feministas, mas entenda feminismo ou luta pelos direitos das mulheres ali no final do século
XVIII, né? E vindo de uma família aristocrata, né? Então tem algumas limitações aí. Inclusive esse livro já é um marco na literatura feminista, mas ainda trata sobre assuntos muito básicos com relação à emancipação das mulheres. Mas é uma quem quiser pesquisar sobre é uma boa um bom estopim ali para um estudo das lutas feministas ali. Mas eu só tô falando isso porque vai que alguém, né? Ah, não, mas não Faz é. fala, os caras falaram que é feminista, vai falar que a mulher do cara, Não, a mãe da Mary Shelley rasgou, queimou sutiã e tudo mais. Não, Não, eu tô só, mas é isso, é bem isso. Mas é um marco importante. A mãe dela e o pai, né? O pai também, um filósofo e um político progressista para a época, né? Inclusive, sim. um progressista a ponto de influenciar a Mary Shelley a ser escritora, né? Não, mas é dentro do contexto que a gente tá Uhum, falando, né? Dos anos 1800 ali. Então, sim, assim, sim. pra época era algo que não tinha outro. Não tinha outras mulheres que pensavam assim. Até deveria Uhum, existir outras mulheres, claro, mas uhum, assim, como ela teve essa relevância, é difícil, né? Então, tipo, a Mary Shelley, ela, por exemplo, ela teve ela frequentou escolas formais, mas ela teve acesso a uma vasta biblioteca, né? uhum, Conviveu com grandes mentes literárias da época. Com 16 anos, ela já fez um par romântico aí com um poeta, né? Que é o Percy Shelley. Ela casou com ele, inclusive, mesmo ele era casado, mas enfim, depois a primeira esposa dele acho que faleceu e depois ela casou com ele, uhum, né? E o Frankenstein surge justamente dessas reuniões com esse pessoal mais com essas mentes brilhantes da época aí, né? Então a criação do Frankenstein surge quando ela tinha 18 anos. Então, durante uma viagem lá para a Suíça, que ela estava com o Percy Shelley, né? E estava com o poeta também, Lord Byron, né? E aí ele meio que propõe um desafio ali para eles criarem uma história de terror, tal. E aí a Mary Shelley, ela escreve a história do cientista Victor Frankenstein, a criação do monstro, tal, mas ela meio que num conto e que depois ela acaba dando corpo aí a esse conto e aí acaba virando a obra de ficção científica aí, que é o Frankenstein, né? E aí sim, uhum, em 1818 sai a obra, né? E aí, essa obra, então, da Mary Shelley, ela é refeita, na verdade, reescrita, redesenhada e recontada agora, né, nos anos 2000 aí, pelo Junji Ito, que é um mangaka, como você falou lá no começo, Marcelo, que é um uhum. cara que é muito respeitado aí por desenhar e escrever mangás no gênero terror, né? Lembrando aí que ele é nascido então em 63 no Japão. Ele ganha notoriedade aí em suas histórias porque combinam elementos de terror psicológico, ele usa muito o visual grotesco, né? Criando um estilo ali que perturba o leitor, e ele é muito conhecido justamente por explorar o medo humano, né? Essa obra, inclusive, a gente estava comentando aqui, né, Marcelo? O Frankenstein Uhum. é a obra principal ali do mangá, mas existem outros contos, cara. E os contos são perturbadores mesmo assim, né, cara? Bizarro, grotesco. E a gente acaba, ficando meio impactado ali com o que o Junji Ito faz, né? Como que você vê o desenho dele aí, Marcelo? Você gostou do desenho dele? Cara, eu achei sensacional o desenho dele, assim. Não que eu achei, Uhum, porque dá a impressão que eu não conhecia o cara. Eu já conhecia outras obras uhum. dele, mas assim, nessa específica do Frankenstein, cara, achei. Mano, o estilo dele combina demais com a obra, sabe? Sim, ele dá profundidade, por exemplo, só para vocês entenderem como é a nossa dinâmica aqui, gente, a gente, né, conhece a obra, se aprofunda na obra, faz um, faz a pauta e tudo, e a gente, antes do podcast, a gente faz um podcast também, a gente começa, fica uma hora conversando do podcast antes de começar a gravar. E eu tava comentando que a escrita, né, o desenho, principalmente do Jujito, ele conseguiu transcrever pro mangá a alma do livro, né, obviamente, pelo grande escritor que ele é,
E também ele conseguiu adaptar a atmosfera que você imagina quando você lê. Eu acho que o ouvinte vai me entender nessa. Quando você lê uma obra e você não tem ilustração, né? Você vai imaginando os caminhos que os personagens vão passando, imaginando a ambientação, né? E aí quando você pega um mangaka ou um quadrinista, né, que tem essa sensibilidade, ele conseguiu transcrever o livro de uma maneira, não copiar, né, fazer uma cópia, mas ele conseguiu captar a alma da obra e fazer, como o Luciano disse, né, que ele já gosta dos desenhos, né, ele conseguiu fazer com que os desenhos dele dessem vida a uma obra que a gente tinha só nas escritas, né? Então, por isso que quando muita gente fala de gibis aí, de gibis HQs que não gostam da arte, né? Aí você tem aquela eterna discussão se é literatura ou não, né? Mas quando você pega conhecendo as duas obras, você pega que o Junji Ito fez com o livro do Frankenstein, né? Com o livro da Mary Shelley, você vê que ele só agregou à obra que já é clássica, né? Como o Luciano disse aí, né? A ambientação do desenho, você compreender no olhar do monstro de Frankenstein toda a agonia que ele está sentindo de ser o único, de ter. Então, tudo isso ele conseguiu captar na magia do desenho dele. Tô falando tudo isso, depois a gente fala no final também se a gente recomenda ou não, mas é só o que eu tô falando, às vezes é só sentindo, porque relendo assim, né, revendo a obra pelo olhar do Jiu-Jitsu, não relendo, né, eu não tava lendo a obra da Merchelli, mas vendo a obra pelo olhar do Jiu-Jitsu, você percebe ali na feições dos personagens a angústias que todos estão sentindo, coisa que na leitura às vezes você tá só imaginando, né? Então, cara, é surreal. É surreal o que ele fez com essa obra, né? Ele conseguiu melhorar um clássico que já é... Puta, será que vai aparecer algum fã do Mary Shelley pra me xingar, cara? Pode ser que apareça, né? Mas ele conseguiu melhorar e isso não quer dizer que a obra não seja boa, tá? O clássico da Mary Shelley continua sendo um clássico e continua sendo uma das mais relevantes obras do terror e certamente no que a gente entende hoje como ficção científica, o primeiro grande expoente da ficção científica. Pode ser que lá você vai pesquisar mais para trás que tenha tido outro, né? Mas não com a relevância da Mary Shelley. Imaginando também que o Drácula não é uma obra de ficção, né? É mais um terrorzão. Mas essa aí de você mexer com a ideia da ciência, né? E o mangaka e o Junji Ito consegue ir além, né? Pegar a obra e fazer também para uma mídia, né, que hoje é um pouco mais palatável também, né? Com o mangá, o gibi também é uma coisa que até populariza entre os mais jovens, né? Até com uma leitura fica um pouco mais fácil também. Também não é, a palavra não é fácil, mas você entendeu, né? Também é uma coisa que você deixa mais jovem mesmo, vamos dizer assim, né? Tem muita gente que tem um pouco de preguiça com o livro ainda, que é um problema, mas a gente tem que ser honesto nessa. Mas por exemplo... Oi? Tem gente... Tô rindo da preguiça com o livro. Mas tem gente que tem mesmo, infelizmente, é uma infelicidade. Eu tô com uma turma de quarto ano, gente, você não imagina o que é brigar pra eles lerem gibi. Da turma da Mônica, né? Tem a questão da... Eu comentei também, eu também tenho um problema com tela. Hoje, tela, pra mim, é uma coisa que já virou meu dia a dia, né? Então, às vezes você fica meio preso na tela e não vai pro livro, né? Graças a Deus que tem uns Kindle, tem uns CBRs da vida aí que dá pra gente ler também no tablet. Mas tem um pouco disso. E fazer essa adaptação, né? Inclusive, como eu disse também, né? Usando esses visuais grotescos do qual ele domina muito bem, horror corporal que ele domina muito bem, ter essa ideia do que o Junji Ito faz também nos contos dele, né? Misturar o horror cotidiano ali com coisas sobrenaturais, né? Então, tudo isso deu ao gibi, né? Ao mangá, uma cara de uma releitura que consegue, como eu disse lá atrás, ir além da obra original. Desculpa,
fãs da Mary Shelley, não estou tirando a obra, estou dizendo que ali é uma adaptação que foi muito bem feita, né? Por um mestre da literatura dos mangás aí, que é o Junji Ito. Não, então Marcelo, mas aqui é que a questão também que você fala, assim, dá para entender porque o Brasil é um dos países que menos se lê, né, cara? Assim, Uhum. a gente tem esse problema mesmo com a leitura. Eu tenho vários amigos que nunca leram, acho que um livro, sabe? O cara é verdade, mano. O cara Não, e pior que a gente tem mesmo, cara. A gente pensa. Não, então, e aí o cara hoje virou até meio que piada no WhatsApp. Você manda um texto muito grande, o cara fala: quando sair o filme eu assisto, né? Pô. Então, assim, Não, essa daí é boa. Essa piada surgiu no Facebook. é, Cara, a gente dá risada, mas é triste, né, cara? é triste, é É triste. triste. Você às vezes escreve um texto lá falando alguma coisa, tal. Eu tenho até, eu tenho até uma história engraçada que uma vez um chefe lá do serviço lá, acho que ele foi ser transferido para outro setor. E aí ele escreveu um texto bonito, agradecendo, tal, era um texto grande. E um moleque que trabalhava com a gente lá, acho que ele nem começou a ler, cara, ele já mandou direto embaixo, mano, texto muito grande, quando sair o filme eu assisto. Puta merda. Não, que Cara, sacanagem. meu, Não, não, é mano, de doer, cara. uma sensibilidade, meu, ímpar, sabe? Nossa E senhora. aí, depois os caras até cataram ele lá e, mano, mas enfim, eu acho que quando você adapta uma obra literária dessa forma que o Junji Ito faz, é claro, você está trazendo mais pessoas para conhecer a obra, cara, né? Porque a gente sabe hoje em dia que a juventude, os jovens hoje, eles estão nessa pegada de mangá, sabe? Não é à toa que o mangá tá fazendo sucesso no Brasil. Você entra na banca de jornal hoje, você entra nas comic shop, Uhum. metade do espaço ali é dedicado a mangá, sabe? A gente comentou isso outro dia, acho que nas Tartaruga Ninja, né? Que Uhum. hoje em dia não tem mais aquela hegemonia do estadunidense nas prateleiras, não só de mangá, mas de filme, de artes no geral, né? A gente tá, hoje em dia tá tendo uma ascensão aí asiática muito grande na música, né? E a gente Uhum. vê isso aqui no Brasil, por exemplo, que são os mangás, né? Então você acaba trazendo mais jovens para conhecer a obra. E aí, assim, é da hora. Eu acho legal, eu acho importante, né? Porque não estão lendo o livro original da Mary Shelley, não estão, mas estão conhecendo a obra através do mangá. E é assim, através do mangá você consegue fazer também análises e Uhum. criar questões críticas aí em cima do mangá também, da forma que a gente faz aqui, né? A gente analisa gibizinho do Superman, cara. A gente analisa gibizinho do Uhum. Batman, né? A gente analisa filminho da Tartaruga Ninja, cara. E aí a gente consegue problematizar essas obras, por mais que elas assim, às vezes tem um estigma de ser infantis, né? A gente ainda consegue problematizar e a gente mostra que não é tão infantil assim, né, cara? É Uhum. claro que eu queria que os jovens tivessem acesso à obra original da Mary Shelley, à obra original do Bram Stoker, à obra original do Camões, né, cara? Mas é Sim. assim, a escola mesmo não incentiva muito a leitura dessas obras, né? Machado de Assis mesmo, você é obrigado a ler num período da sua vida que, cara, Machado de Assis não faz sentido nenhum, pelo menos pra mim não fazia sentido quando eu tinha 16 anos, Uhum. sabe? E eu queria muito ler o Batman, era isso. Não Sim. Machado de Assis. Hoje, mais velho, eu entendo a importância de você ler Machado de Assis, né? Eu entendo a importância de você ler Álvares de Azevedo, né? Mas quando você tá na escola, ali no primeiro, segundo ano do colegial, cara, não, de verdade não faz tanto sentido assim, cara, né? E são leituras meio que obrigatórias para Sim. você prestar vestibular depois, aí o cara já tem que ler, o cara já não gosta, já não tem um atrativo, já não tem uma chamada legal para você conhecer essas obras, né, mano? É muito empurrado e ainda vem na obrigação de você ler, cara. Aí você acaba criando um asco que o cara fala, mano, nunca mais vou ler esse tipo de literatura, né, mano? E aí, quando Sim. você vê o mangá adaptando uma literatura dessa, e eu acho que você convida os jovens a conhecer a obra, eu acho importante, acho legal isso daí.
Eu não vou entrar nesse debate, mas segundo o nosso querido amigo Alexandre Link do Quadrinhos na Sarjeta, Uhum. chamou o cara de amiga da hora, né? Gibi não é literatura, tá? Ah, sim, E eu eu concordo, vi isso aí. eu concordo É. com a opinião dele, eu também acho que não é literatura, mas, Não, enfim, não, quando ele detalha a opinião dele, eu acabei concordando, né? Você não tem que dar você não tem que dar o selo de literatura para achar que é importante. Então, nesse sentido, isso, ele tá isso. correto, né? Você não tira a importância da obra por ela ser um Não gibi, tá ser ligado? por ser LGBT, exato. É isso aí. Uhum. Mas enfim, não vamos entrar nesse debate, a gente pode promover esse debate uma outra hora Sim, em sim, outro podcast, né, cara? É sim. um debate interessante também. Ô Marcelo, mas falando agora então da obra do mangá mesmo, Uhum. cara, a gente vê ali que uma das principais questões que é abordado ali pela Mary Shelley e pelo Junji Ito é a exclusão, né, cara? A exclusão de pessoas, tanto ali no caso, por ser um monstro, né, cara? Mas aí eu me peguei uma matéria de abril desse ano aqui, que foi publicada no site UOL, escrito pela Bárbara Martinez. O título da matéria, eu não vou ler o resto da matéria, só vou ler o título, Uhum. mas eu queria que você fizesse uma associação com o título da matéria e esse mangá do Frankenstein. O título da matéria diz: 69% das mulheres já sentiram alguma pressão estética no ambiente de trabalho. Dentre os principais motivos apontados pelo estudo estão peso corporal, o não uso da maquiagem e as preocupações com o cabelo. Cara, como que você associa as questões de exclusão das mulheres por, por causa de estética, né? Que são pressões estéticas aí, e é associada também ao machismo, né? Sim. Sempre ao machismo, né, cara? Como que você analisa junto com a obra isso daí, cara? Porque a Uhum. obra trata justamente de exclusão ali. No começo, ela tem outras nuances, ela fala de muitas outras coisas, mas no primeiro momento ali, quando ele cria o Frankenstein, que ele vê que ele criou um monstro, ele abandona o monstro justamente por questão estética. Como você analisa Uhum. isso aí? Cara, é que esse recorte especificamente caiu sobre as mulheres e esse peso da cobrança do padrão de beleza, né? Recai muito mais sobre elas do que sobre os homens. Isso não tem nem dúvida. A ponto, como disse a pesquisa aí, de 69% terem sofrido esse tipo de pressão no trabalho ainda, né? Que basicamente, depende, mesmo Não se a pessoa deveria for influenciar, né? mesmo se a pessoa for modelo, deveria É, influenciar. é. Mas, cara, você vê como que. E aí pegando pela obra e vindo pra cá, né? De lá pra cá. Você vê como a Mary Shelley estava à frente do seu tempo em todas as questões, né? Ela cria um avatar aí para um para-raio para vários problemas de discussão filosófica e acadêmica, né? Você tem aí o Frankenstein sendo ressachado pelo próprio criador por ser, segundo ele, feio, que ele tem uma padrão de beleza dele é tal, né? Que no caso o que ele acaba de criar está fora do padrão. Você cria uma minoria porque ele é único, então ele obviamente não vai se encaixar em nada, né? Só que aí vamos para nós, aí vamos para as mulheres, como você disse. Todos somos únicos. Podemos parecer com podemos ter algumas semelhanças, né? Seja de físico, seja de caráter, seja de gênero, seja de formação e criação e tudo mais. Só que todos nós somos únicos. Então, se você estabelecer um padrão de beleza, você tá estipulando algo inacessível para todo mundo. Para todo mundo, né? O que é ser bonito? Ou o que é ser saudável? Ou saudável até a gente consegue saber, mas o que é ser bonito numa sociedade como a nossa hoje? É ter o cabelo liso? Ser branco? Às vezes tem um cara que é branco, tem olho azul, mas parece um pé de terno. Não sei se é bonito. Não é.
né? Basicamente não é. Eu tô legislando causa própria, tá, gente? Quem não me conhece, eu sou negro e tô fora do peso. Oh, mas não sou ressentido, não é? Não estou falando pela questão do ressentimento, mas existe um pouco disso. Tem um canal, para quem não conhece, a gente fala do Link, mas tem um outro canal que no começo do canal ele zoava galãs feios e o canal acaba se chamando Galãs Feios. E os caras faziam análise, agora faz análise de política, é um bom canal de política, diga-se de passagem. Mas no início eles faziam análise de galãs feios, de pessoas que tinham um estereótipo de galã, mas que de galã não tinha muita coisa. A única coisa, calma lá, você só é branco. Você tá me Nada mais. sacaneando que era isso. Sério que você não sabia que era isso? Eu não sabia, eu conheci os caras falando de Cara, política. Eu conheço os caras falando de política, mano. Era uma página do Facebook, cara. Nossa, coisa desde a época da página do Facebook. Que eles zoavam os caras. Tanto que tem uma galera das antigas que não gosta deles por conta disso. Porque falavam que os caras era galã, mas, tipo, só tem fama de galã. Cara, é muito engraçado. Pega os vídeos deles ali dos anos de 2018, ali, um pouco antes da eleição de 2018. Os caras detonando uma galera por conta disso. E tem um outro canal. E tem um outro canal que faz a mesma coisa, que chama O Brasil que Deu Certo. Também é muito bom. É a mesma linha. É a mesma linha. Até parecido, é dois caras também, dois jornalistas, mesma coisa. E como você disse, essas opressões do padrão de beleza fazem com que pessoas que, por conta de padrões que são inacessíveis, acabam também não se aceitando, né? E aí o passo para depressão é logo ali, né? E aí fazendo um contraponto com o monstro, ali no caso, o Frankenstein, por ser, né, rechaçado, né, ser excluído pelo próprio criador, ele acaba se entregando às selvagerias do que lendo o mangá e o livro, a gente entende como selvageria, né? Por não ser entendido, por não pertencer a nada, né? Ele acaba se entregando à selvageria. Como eu disse, como que nós chamaríamos de selvageria. Basicamente. Mas, ô Marcelo, a selvageria que você tá falando é a violência explícita que tem no mangá, né, cara? Tanto na história original quanto no mangá. E aí eu trago outra matéria, então. Já que a gente tá falando de violência, eu quero que você emende falando de violência, mas eu quero ler essa matéria antes aqui, ó. É da Carolina Delboni, publicada no Estadão no dia 21/10/2024, agora, recente. Segundo dados do Censo Demográfico de 2022, o Brasil conta com 45,3 milhões de adolescentes e jovens de 15 a 29 anos. Então, a gente tem 45,3 milhões de jovens entre 15 a 29 anos. Em 2023, o Brasil teve uma outra pesquisa que mostrou que 5,2 milhões desses jovens estão sem emprego, tá? Então, 5 milhões desses jovens estão sem emprego. Historicamente, a taxa de desemprego entre jovens é o dobro da população geral, e a situação se agrava quando considerarmos que 55% desses desempregados são mulheres, pessoas negras ou pardas. A falta de oportunidade reflete-se diretamente nas estatísticas de exclusão social e perpetuação da desigualdade. E como você estava a matéria fala isso. E como você estava falando da violência, qual é o reflexo disso na marginalização, né, cara? Porque se a gente está falando de pessoas excluídas, não só agora por questões estéticas, mas a gente tá falando de pessoas excluídas de ter acesso a emprego, a educação, a saúde. Isso aí gera, como você diz sempre, uma população de marginais, né? Marginalizada. E não estou usando de marginais no sentido pejorativo, estou usando de marginais que vivem à margem da sociedade, né, cara? O mangá, ele fala disso, né, cara? Da marginalização ali do monstro
por questões estéticas e posterior pela violência, como você acabou de falar. E aí a gente traz dados aqui dessa semana, cara, que está lá no Estadão, mostrando justamente a mesma coisa. Como e a Mary Shelley escreveu em 1818, cara, isso daí. E a gente tá em 2024 e tá debatendo o mesmo assunto, né? É foda, né? Completamente, cara. Luciano, vários dos nossos podcasts passam por essa discussão, cada um sobre um aspecto, e é legal que eles vão fechando vários arcos aí de análise da sociedade brasileira, né? Sabe o que me choca mais nesses dados? E eu acho que você vai me entender. A gente ainda ter que convencer as pessoas que grande parte, aí eu vou usar a palavra marginalidade no sentido, né, de bandidagem, vamos dizer assim, de não bandidagem, mas vamos lá, no sentido de violência, da segurança pública, né, violência na segurança pública e tudo mais. A gente ainda tem que convencer muitas pessoas que a pobreza, e não é uma pobreza. Quando a gente fala pobreza, não, cara, tanto imagino tanto eu quanto você, a gente sabe o que é ser pobre, né? Não ser uma pessoa rica, né? Basicamente, a maioria das pessoas do capitalismo não são ricos. Mas a gente não vive na miséria, né? A gente sabe o que é, tá com o dinheiro contado ali, mas os nossos pais, na medida do possível, ali quando a gente era novo, nos deram condições de estudar até onde dava ali, né? Sem precisar ter que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Óbvio, depois quando a gente foi fazer faculdade, precisamos, mas ali com 5, 6 anos de idade, a gente não ia pedir dinheiro no farol, isso que eu tô querendo dizer. A gente foi pobre, não miserável, né? O que Não você quer dizer, miserável. Não, a é que gente a gente foi fala. pobre, E não, mas sabe por que eu tô pontuando bem isso, Luciano? Porque Não, quando a então, gente fala é porque pobre. assim, Aham, pobre e o cara dá a impressão que é só o é, miserável, né? Mas assim, é. Marcelo, a gente é pobre, eu não sei você. Eu trabalho desde os 12 anos, cara. Com Sim, sim. 14 anos eu já trabalhava na empresa aí em Mogi Guaçu aí, cara. Já tava Aham, empregado trabalhando numa empresa com 14 anos, né? aham, Hoje eu tô há 28 anos trabalhando no serviço público já. Então, tipo aham, assim, eu sempre trabalhei. A questão que eu acho que você tá falando, eu entendo. É a questão, aham, tipo assim, a gente é pobre. É que aham. tem gente que acha que porque ganha, vamos colocar aqui, sei lá, 15 mil, ele acha que ele é rico, cara. É rico, Ele é. acha, ele acha que ele ganha 20 mil, ele acha que ele é rico. Presta atenção, se você parar de trabalhar, se você quer dizer, não pode parar de trabalhar, mesmo que você ganhe 30 mil, 40 mil, se você não pode parar de trabalhar, porque senão daqui 3, 4, 5, 6 meses você vai passar fome, você faz parte dos pobres. Você tá, você Exatamente. tá muito mais próximo do miserável do Do que do que do Elon Musk. bilionário. Aham, Entendeu? Então não exato. vem com esse discursinho de que, eu ganho 30 conto porque eu estudei, porque eu trabalhei, por causa da meritocracia, eu ganho 30, 40, 50 mil, então eu não sou pobre. Filho, você é pobre, porque o dia que você parar de trabalhar, seu dinheiro pode durar 2, 3, 12 meses, mas um dia você vai passar fome se você não voltar a trabalhar. Então você é pobre. Boa, exato. E aí tem esse ponto que é grave e tem um outro ponto que é mais grave. E aí quando eu vou falar para pessoas que têm essa mesma realidade nossa, né, que tem que trabalhar e se não parar de trabalhar vai morrer de fome, a gente tem que convencer essas pessoas que tem gente na miséria a ponto de não saber se vai estar viva no dia seguinte. E aí a gente tem que convencer essas pessoas que esse tipo de opressão faz com que muitas dessas pessoas vão escolher a criminalidade de alguma maneira. Eles vão ser empurrados para a criminalidade, né? Eu já estou cansado de ter que fazer esse mesmo discurso sempre. Porque quando a gente vai falar nessa linha, onde a gente fala, mas eu era pobre também e nunca fui para mais gente. Não, não é o mesmo Nossa, nível de cara. pobreza. É? Esse discurso me corrompe de um tanto, cara. Mano, meu, me dá. Meu, eu tenho que tomar um omeprazol depois, cara. Não, Por causa não desse é? discurso, cara. Porque, tipo assim, ó, Marcelo, eu vou falar pra você, mano. O discurso do cara que fala assim: mas eu sou pobre e não virei bandido. Mas eu conheço um fulano que cresceu na favela e virou médico. Então, tipo assim, quem vai pro crime é porque quer. Cara, se você tem a mente tão pequena a ponto de não conseguir distinguir
cara, vai pra marginalidade. E aí eu tô falando de bandidagem. Uhum. Porque muitas vezes ele não tem oportunidade na vida, porque ele sofre preconceito, porque ele sofre exclusão social, porque ele não teve acesso à educação, porque ele não teve acesso à saúde, porque a polícia pra ele não oferece segurança, mas sim tapa na cara do pai, da mãe e dele. Se você não consegue entender isso, cara, se você não consegue fazer uma relação de que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo por causa da desigualdade social e que a Holanda não tem, tá fechando cadeia porque a desigualdade social lá é muito menor, se você não consegue fazer uma relação entre violência e desigualdade social, desculpa falar, você é burro pra caralho. Você não é burro, você é burro pra Pra caralho. caralho. É isso, é isso. Não, é nessa linha que eu ia chegar. E a Mary Shelley e o Jiu-Jitsu dá na nossa cara isso daí. Com a exclusão do monstro de Frankenstein. Só que ali, como é um livro, vai mais rápido, né? Essa situação vai mais rápido. Ele é jogado na questão da selvageria pela exclusão do seu criador logo de cara, né? E muito dessas pessoas que nós estamos falando aqui, que são jogadas na criminalidade, elas são jogadas pelo seu criador, não Jesus Cristo, não Deus, mas pelo sistema capitalista, que cria todas essas condições. Mas Marcelo, você está sendo muito piegas nessa, né? O sistema capitalista é Mas, o ô Marcelo, mãozinho na... é o sistema É o sistema capitalista, mesmo. porque quando você vê uma propaganda falando assim, ó, compra o seu iPhone, porque se você não tiver um iPhone 14 ou 15, eu não sei qual que é o que tá agora, se você não tiver esse iPhone pendurado no seu bolso, você não faz parte do grupo, você não faz parte da sociedade. Quando você tem propagandas massivas o tempo todo falando pra você, compra, tenha, adquira, você quer fazer parte, você tem que ter um relógio bonito da moda, você tem que ter um iPhone, você tem que ter um tênis de R$ 1.500, você tem que dirigir um carro de R$ 200.000. Cara, quando você tem essa propaganda o tempo todo martelando na sua cabeça, é fácil pra mim e pra você, talvez, entender, porque a gente teve, bem ou mal, que nem a gente falou no começo, a gente foi pobre, mas a gente ainda teve famílias estruturadas, né? A gente, Exatamente. a gente teve um pouquinho de acesso à educação, né? Aí é fácil pra eu julgar que é que nem diz o Tropa de Elite lá, né, mano? É fácil julgar do seu apartamento de Copacabana aí, sei lá, da Zona Norte, que ele fala, né? Sentadinho no seu apartamento, ar-condicionado aí. É fácil pra caramba julgar o cara que tá lá no Paraisópolis e que não consegue ter acesso a esses bens de consumo, cara. É fácil julgar. Só que aí, tipo, pra mim, pra você também, Marcelo, que também não tivemos acesso, pode ser que a Uhum. gente fala, não, mas a gente teve um discernimento do que é certo e do que é errado e a gente não vai partir pra esse mundo, a gente vai trabalhar e vai conseguir viver com aquilo que a gente tem. Mas, cara, você acha justo, e eu sempre faço esse paralelo, você tem uma avenida em São Paulo que chama Giovanni Gronchi. De um lado da Uhum. avenida, você tem as pessoas mais ricas de São Paulo. Hoje nem tanto, mas durante muito tempo foi. Do outro lado, você tem a maior favela de São Paulo, que é o Paraisópolis. Você acha que a criança que tá lá embaixo na comunidade, chega no Natal, ela vê do outro lado da avenida, no 15º andar, o moleque da mesma idade que ele, ganha no PlayStation 14, né? Porque já tá ganhando 14 já. E ele ganhando um tapa na cara do pai bêbado às vezes. Você acha que pra ele a vida faz sentido, mano? De Você forma acha que pra alguma. ele, você acha que para ele a vida vai fazer sentido? Aí depois vem esse discurso hipócrita, fala assim: "Ah, virou bandido porque quis". Esse discurso de vítima da sociedade não prega, não cola, né? Cara, meu, é o que eu tô falando. Tem que ser muito burro pra não conseguir fazer essa associação, cara. Tem que ser muito burro, Uhum. mano. Entendeu? Ninguém, Marcelo, eu desafio qualquer um aqui, mano, qualquer ouvinte nosso, a ir numa comunidade, pegar uma criança de 5 e 6 anos e perguntar pra ela o que que ela quer ser quando ela crescer. Eu desafio alguém a achar uma criança de 5 ou 6 anos que fala que vai ser bandido quando crescer. Eu desafio, entendeu? Todas elas vão falar que querem ser médico, querem ser professores, querem ser advogado, quer ser dentista, quer ser bombeiro, quer ser veterinário, mas alguma coisa no processo da de a de a
quando essa criança vai crescendo, nesse processo de crescimento, alguma coisa no processo transforma essa criança, cara. Transforma essa criança. E uma das coisas que eu vejo transformar essa criança é quando a criança vai para a escola e ela vê o professor dela ganhando 3, 4 mil reais e passando necessidade, e é um cara que estudou pra caramba, velho, pra estar Uhum. ali, sabe? E aí, quando ele volta pra casa, ele vê o moleque fazendo um aviãozinho, ou vapor, ou fazendo a correria do tráfico, ganhando 3 mil reais por semana, que é o que o professor ganha no mês todo. E o moleque tá ganhando ali, às vezes, sem fazer esforço. Você acha que na cabeça de uma criança de 7, 8, 9 anos isso aí faz sentido? Você acha que pra ele é fácil decidir? Pra ele é fácil falar, não, mas eu não vou me corromper? Né? Você acha que o sonho criado pelo capitalismo na cabeça daquela criança, de que ele tem que ter pra ser, é fácil ele administrar esse sonho? Né? Porque o capitalismo Uhum. é isso. No capitalismo você é o que você tem, né? E aí, quando o cara vem também falar pra mim, o comunista é o cara que divide tudo. E você acha que é certo dividir tudo? Burro pra caralho. Não é isso. O comunismo não é isso. Comunismo mais básico pra te falar o que é o comunismo ou o imbecil é você falar assim que o cara que produz ele tem que ter condições de ter acesso àquilo que ele tá produzindo, mano. Sim, É isso. é Pra isso. não ser o excluído social. É isso aí que acontece no capitalismo. O capitalismo ele promove a exclusão social porque os produtos, os bens de consumo, eles não são produzidos para todo mundo. Eles são produzidos para uma elite porque ele gera status para você, malandro. Exatamente. Me E alterei. é. Oi? Me alterei. Não, pô, o Coringá é bom, sempre. E nem acho que foi tão coringado, entendeu? É isso, cara. E aí, vamos lá, cara. Aí você vai criar outros monstros de Frankenstein aí nesse meio dessa questão. Você vai criar o coach, que é bancado por muitas vezes esses grandes capitalistas aí, para falar que se você não deu certo, a culpa é sua. É que você não acordou 3 horas da manhã. É que você não trabalhou enquanto estava todo mundo dormindo. É isso. Ainda além de tudo, além de você não ser dono do que você produz, além de você não colher os frutos que você produz, além de você não conseguir trazer para sua casa o sustento total para sua família, você ainda é obrigado a escutar de um cara que, teoricamente, certamente nunca trabalhou nem um quarto do que você trabalhou, falar que você só não tá tão bem na vida porque você não se esforçou o suficiente. É, Então a exclusão acaba indo. Você nem busca a exclusão, né? A exclusão vem atrás de você a galope, né, cara? Você é excluído por não fazer parte da sociedade de consumo. Você é excluído por não fazer parte da divisão do banquete da riqueza. Você é excluído por um cara, por vozes desse pós-capitalismo aí, né? Pós-neoliberalismo, que são esses coaches do nada, né? Do coaches do absurdo, que vem jogar na sua cara que por mais que todo o fracasso não é de uma sociedade que moe as pessoas todos os dias. O fracasso é totalmente individual. Se você fracassou, a culpa é sua, não é culpa do sistema. E aí o desgraçado vai chegar num lugar e fala que ele é antissistema, sendo que ele faz tudo para manter o sistema, inclusive emburrecer as pessoas. Meu amigo, o Frankenstein, aí não é o monstro, mas aí o Victor Frankenstein aí da sociedade moderna, que vai criando esse monstro através de decapitar várias pessoas, né? E vai criando uma massa de excluído, e não um só excluído, como foi no livro. Isso a gente está vendo toda hora, né? A gente está vendo a cada minuto, toda vez que a gente passa, como você disse, num Paraisópolis, e vamos aqui em Mogi Guaçu, não vai muito longe. Você vai no Jardim Suécia, por exemplo, ele é um bairro totalmente esquecido para as pessoas, que muitos lembram dele só nesse período. Todo mundo sabe o que aconteceu nesse período, né? Aí você vê lá a massa de monstros de Frankenstein excluídos, esquecidos pelo criador, totalmente esquecido pelo criador. É isso que eu ia falar. E Eles decapitam, eles cortam, eles mutilam, eles criam uma massa de excluído e depois abandona. uhum, Igualzinho o Victor Frankenstein. Frankenstein.
Meu amigo. Você vê. Não, cara, Luciano, não tem obra de ficção científica, mesmo que seja como é o Frankenstein de Mary Shelley, atualizado aí pelo Junji Ito, né? Foi lançado até há pouco tempo. Não tem distopia ou ficção científica que esteja prevendo o futuro, meu amigo. Ele tá sempre aqui na nossa cara, né? É só saber fazer as leituras, né? Quando eu falo leitura, não é só ler, mas, né, fazer as definições ali e usar as metáforas, né? Óbvio, Mary Shelley não deve ter pensado só nisso no início, né? Mas essa questão da exclusão era claro, a questão do preconceito estava ali, né? A busca por aceitação estava ali. E aí você vai extrapolando esses limites, né? Como a gente disse aí, né? Como o Luciano bem disse aí, né? O esquartejamento das pessoas e a criação de cada vez mais monstros de Frankenstein. E a gente tromba com ele em cada sinal de trânsito, em cada sinal das ruas. A gente olha para a cara deles e não vê mais humanidade, né? E nisso o Junji Ito também tem que dar todo o valor para ele no desenho ali, né? Você percebe totalmente a falta de humanidade no monstro. E ele tem essa questão social também muito, muito forte nos contos dele, né? E a gente se depara com esses monstros a todo momento, cara. Decapitados pelo sistema, mutilados pelo sistema e jogados à míngua. Tá uma Difícil, bad, né? cara. Tá uma bad hoje. Nossa, tá, hoje tá, né? Cara, mas não tem como você pegar uma obra tão densa quanto essa, em uma realidade que a gente caminha 2 passos para frente para tentar melhorar, e vem um Victor Frankenstein, dá um pé no peito nosso e joga a gente 30 anos atrás de novo, cara. Não tem. Cara, parece que a gente não sai dessa roda. Só lembrando que a gente tá enfatizando aqui, talvez, a população excluída mais periférica, né? Esses são os Frankensteins que nós estamos citando aqui, mas a gente não pode deixar de citar que existem outros tantos tipos de Frankenstein aí que a gente poderia ficar debatendo aqui por horas e horas e horas. São, por exemplo, nós já comentamos aqui, mas o povo negro, os indígenas, os asiáticos, os muçulmanos, os gays, as lésbicas, né? Então, toda essa população minoritária, né? São os Frankensteins do dia a dia aí que você citou aí, que a gente acaba encontrando no Farol, a gente acaba encontrando nas periferias da cidade, a gente encontra às vezes também na Paulista, né, cara, aqui andando, com medo de tomar lampadada na cara, né, de algum Red Pill, né, de algum Victor Frankenstein, né? Então a gente se depara com eles aí o tempo todo e muitas vezes a gente nem percebe os Frankensteins que estão na nossa vida, não é isso? Bad total hoje. Vamos só, deixa eu só citar aqui, se você não leu o mangá do Junji Ito, ou se você não leu o livro da Mary Shelley, ou se você não viu ainda algum filme do Frankenstein, eu quero citar outras mídias aqui que aparece o Frankenstein aí, né, cara? Acho que uma das mais conhecidas aí é o Frankenstein, o filme aí de 1931, que é estrelado pelo Boris Karloff, tem uma cena muito conhecida ali, que é quando ele fala o It's Alive, não é isso? É isso que ele fala? Isso. Depois, né, esse filme é dirigido pelo James Whaley, acho que é isso o nome do diretor. Depois tem uma sequência, esse filme aí, que é A Noiva do Frankenstein, né? Falando que também, assim como no mangá, também tem um dos pedidos do Frankenstein para deixar o Victor Frankenstein tranquilo ali é que ele criasse uma noiva, né? Até você citou bem aí o Junji Ito deixa isso bem claro, né? Que ele faz uma analogia ali ao Adão, então ele tinha que ter a sua Eva, né? Que era a noiva Frankenstein. Então ele pede a criação ali. Então tem a sequência no filme de 1935. E aí tem o filme que foi quando eu conheci mesmo a história do Frankenstein,
que é o filme de 94, que o monstro aí, então, o Frankenstein era o Robert De Niro, né? Tem um outro Isso. filme que é o Frankenstein e o Monstro do Inferno, que tinha o Peter Cushing aí como Victor Frankenstein também. É um ator Uhum. bem conhecido aí da década de 70. Na televisão, né, a gente tem o... Eu não assisti essa série, Marcelo, não sei se você assistiu. Cara, o Penny... Penny... Penny cara, É, eu tava falando pra DeAngela antes de começar, cara, eu vi essa série, vi umas sinopses, mas eu nem me toquei que era a questão dos monstros lendários, literários. Pô, se fosse, teria ido ver, cara. então, eu também não É, vi, isso é interessante. mas citam aí que essa série mostra alguma coisa também aí do Frankenstein. Aí tem o mangá, né, do Junji Ito aí, que Uhum, acho que é o mais conhecido. Tem aquela série dos monstros da Marvel lá, também saiu uma edição do Frankenstein lá da Marvel. Inclusive também tem no universo DC também tem a versão aí do uhum, Frankenstein. A gente vai ter na literatura aí os deuses americanos aí do Neil Gaiman, que também tem alguma uhum. referência aí do Frankenstein, tem outros romances aí que já foram produzidos. E aí a gente tem na cultura pop aqui, acho que o mais conhecido é o da família Addams, né? Que é o Tropeço, aqui no Brasil ele Sim, é sim, conhecido como tropeço. Tropeço, da família Uhum. Addams. E nessa animação também de 2012, o Hotel Transilvânia Vânia, também tem ali é, o fala alguma Frankenstein. coisa. Tem A um. gente tem na Turma da Mônica o Frankenstein, tem, né? Na Turma do Tem, Penadinho tem, não tem? Eu tem, sei que tem o tem, tem. Lobisomem, acho que Se a o Turma do vampiro, né? Penadinho Tem, tem. E tinha tem. uma série, cara, como é que era o nome? Acho que é a Hora do Arrepio, a Turma do Arrepio, Turma do que era Arrepio. que era um quadrinho de quando eu era criança, assim, que eu, sei lá, eu tinha uns Uhum. 12 anos, acho. Eu lembro que tinha esse quadrinho aí, tinha um lá que era um lobisomem, um vampiro, e tinha o Frankenstein lá também, que era o Frank, O inclusive, o nome Frank. do personagem era o Frank. O Frank. E tinha, cara, essa é pra galera das antigas que nem nós. Tinha um desenho, cara, que chamava Frankenstein Jr., que era um Putz, robô, na verdade. Não sei se você nossa, lembra desse. Eu não, não adorava lembro, esse desenho, não é da cara. minha época, não é da minha época. Cara, nessa época. Eu certamente eu zerei esse desenho. Eu gostava muito. E para não chocar, né? Era um robô, né? Era, O Vitor lá, que era um menininho. E, né, Victor verdade. Frankenstein, ele fazia um robô, né, misturado, mas é a cara do Frankenstein. Tem até o Era parafuso no pescoço, aquela clássica. É muito legal, esse desenho é muito legal. E tinha uma série de monstros também desenho, esse eu não vou lembrar o nome, cara. Que tinha o lobisomem, tinha o vampiro e tinha o Frankenstein. Eles eram uma banda, depois eles viravam os monstros também. Mas Putz, verdade. era muito nessa pegada aí dos anos 60, né, cara? Que tinha muito isso, né, dos monstros da Universal, né? Que até que eles queriam voltar agora a fazer de novo. Pode crer, tinha mesmo, mano. Tinha mesmo esse desenho aí, cara. Puta, como é que era o nome, mano, desse desenho? Tinha o Frankenstein Jr., que você falou, e Aham. tinha esse desenho, era. Ah, mano, não vou lembrar o nome, Não era a mano. Turma dos Monstrinhos. Era uma coisa nessa linha, cara. Mas esse não passava tanto quanto Frankenstein Jr. Esse passava até um pouco menos. Mas era daquela pessoal que tem ali acima de 40, acima de 35 anos, ou que pegou o canal Boomerang, né? Que é mais novo, pegou o canal Boomerang, vai lembrar da hora da Hanna-Barbera, né? Então tinha vários desses Era desenhos da aí. Hanna-Barbera, não era? Acho que era da Era, Hanna-Barbera esse é. desenho aí É, o mesmo. Frankenstein Jr. também. O Era Frankenstein Jr. também? também. Passava Os Impossíveis e Frankenstein Jr. na mesma sequência. Olha pra você ver com a cabeça minha pra essas coisas de desenho é muito bom. Coisa boa eu não lembro tanto, mas pra desenho. Mas era Os Impossíveis e Frankenstein Jr. Tô vendo aqui no YouTube, porque o YouTube tem muita coisa que transferiu exatamente como passava, né? Quando passava É. na TV pro YouTube. Quem quiser pesquisar,
Cara, eu achei aqui. Como é que é aqui, cara? Sucesso. Monstros Camaradas. Não, isso é Monstros, outro. é isso? Monstros Camaradas é um também. Relembre o sucesso de Monstros Camaradas. É animado. Juntava música e diversão e a garotada. Aí tinha lá o Frankenstein. Mas esse é um dos. Tinha um outro Não, ainda que eram uns moleques. Esse daqui é uns cara velho já. É a múmia, o nossa, lobisomem. Cara, nossa o senhora, tá ficando vampiro. velho. O vampiro. Mas tinha um que era os moleques. Eles não ficavam direto vestido, né? Como é que fala? Transformado. Eles meio que fazia transformação. Cara, Ah, não não vou vou lembrar. lembrar. Esse Eu vai ser sei, acho que difícil qual que tá desse. falando, mas eu não vou lembrar, mano. É. Mas, ô Marcelo, fala aí, mano. Vale a pena ler o mangá do Junji Ito? Quais suas opiniões finais sobre a obra? Você recomenda, né, mano? É um tapa na cara o Frankenstein do Junji Ito? Cara, é um tapa na cara, é um chamado à reflexão sobre que sociedade nós estamos criando, qual massa de excluídos a gente está aceitando viver com ela. E quando eu falo aceitando viver, eu não estou querendo dizer que a diferença está em nossas mãos, não é só isso. Então, depressão, aí eu vou voltar a fazer discurso de coach. Mas a gente, às vezes, tá normalizando coisas que não poderiam ser normais, né? E tanto o Mary Shelley lá no século XVIII, quanto o Junji Ito agora na releitura que ele faz da obra, ele nos mostra esse perigo dessa massa excluída se voltar contra aqueles que as excluem e também contra aqueles que não estão fazendo nada para mudar essa realidade. Como que é mudar essa sociedade? É mudar o nosso mindset? Não, não é isso. Criar um novo drive? Muito menos. É a gente entender que estamos numa sociedade excludente, temos que ter essa consciência e fazer o nosso papel para que a gente não seja um agente da exclusão. E eu acho que é isso que é a chamada. A gente foi até meio longe, cara, nesse daí, mas eu gostei bastante dessa linha. E, cara, o gibi é 9,5 e a obra da Mary Shelley também. Então, digo que vale a pena a leitura dos dois. Pode ser que vocês não tenham essa mesma coringada que nós tivemos lendo, porque cada obra toca o leitor de uma maneira. Mas tente olhar por esse viés do excluído. Não pense só na violência do monstro, né? Pense no que gerou a violência do monstro. Qual que é o papel do criador nessa violência? O que os inocentes sofrem por conta de um ato mal pensado? Tudo isso está no gibi, tudo isso está no mangá, tudo isso está na história. E recomendadíssimo, cara. Como tudo que a gente está fazendo aqui, recomendado e é uma mega leitura, cara. É uma mega leitura. Você chegar e ficar pensando alguns dias aí. E não leia enquanto você estiver quase na penumbra ali de dormir, cara. Porque senão você vai ficar remoendo nos pesadelos. Pesado. É muito bom, mas é pesado. Minha opinião sobre Frankenstein, o mangá do Junji Ito. Tapa na cara, sem muita dó, inclusive, né? Tapa na cara sem dó. O mangá ele mostra justamente toda essa. Comenta tudo isso que você falou sobre os excluídos. Nós comentamos aqui em off. Tem uma parte que é uma metáfora que é bem interessante, que é uma hora que o monstro do Frankenstein ele tenta aprender a viver ali com os humanos, ele tá conhecendo, na verdade é uma percepção do mundo que ele mostra ali, né, que a autora, né, mostra que o personagem ali, o monstro, tá aprendendo como que o mundo funciona, e aí ele se depara com um cego, um idoso cego, né, e aí é uma metáfora legal porque nesse momento que o cara não tá enxergando ele, o idoso ali não enxerga o monstro, eles conversam numa boa, ele fala que é um viajante e tal, e que ele quer viver ali, que ele quer um lugar para descansar e tal, até a hora
que chega o filho do velho lá, o filho do idoso chega, e aí ele vê que o pai dele tá conversando com um monstro e começa toda a caçada de novo, né? Então é a humanidade ali caçando o monstro porque ele não se encaixa nos padrões sociais, né? Então, cara, eu acho que essa metáfora é muito boa ali na obra. Eu acho que faz a gente refletir sobre muitas coisas. Como eu falei antes aí, a gente poderia estender esse assunto, a gente tá estendendo para excluídos, né, na marginalidade ali, mas com viés de violência, do bandido, da pessoa que vai para o mundo do crime. Mas ele serviria tranquilamente ali para você fazer qualquer análise, qualquer paralelo com qualquer minoria, né? Seja ela os negros, os povos indígenas, a comunidade LGBTQIA+. Sempre atualiza essa sigla sempre é atualizada, e eu Uhum. sempre fico um pouco para trás, eu sempre falo errado, mas enfim, vocês entenderam aí o que eu quero dizer, né? Então dá para estender para qualquer minoria ali essa obra do Junji Ito, beleza? Se você não conheceu, ou se você não conhece, procure conhecer, mesmo que seja através do filme, através do mangá, através do livro, vai atrás, procure conhecer, porque realmente é muito, muito, muito bom. É isso aí, muito bem, Marcelo. Chegamos ao final de mais um episódio. Hoje, um episódio bad, né, mano? Um episódio, Bad. mano, triste pra baixo, mano. Um episódio que não teve muita alegria, mas a vida é assim, nem só de alegria é feita a vida, né? A gente precisa aprender a encarar os nossos monstros diários, né? A gente precisa enfrentar aí os nossos Frankensteins, né? A gente não pode abandonar aí os nossos monstros, os nossos demônios, né? E é isso, tá bom? Quer deixar o recado final aí? Só mais uma vez agradecer o espaço, né, da gente discutir, momento da gente fazer uma descontração, e às vezes não só uma descontração, mas uma reflexão, como o Luciano disse, isso é necessário. E mandar um abraço a todos que a gente está recomendando o canal aí, está consumindo as nossas discussões aí, as nossas reflexões sobre cultura pop e a vida num total aí. E mais uma vez pedir para quem escutar dar o feedback pra gente, dar o retorno pra gente aí de como estão absorvendo o nosso trabalho. E é isso. Mais uma vez agradecer ao Luciano pelo companheirismo e por proporcionar mais um momento da gente aprofundar mesmo nos temas aí, colocar umas discussões em pauta e fazer. Eu normalmente falo que são os momentos mais alegres da semana. Hoje foi mais pesado, mas não deixa de ser alegre no sentido de saber, claro, de crescer também nos nossos aprofundamentos aí. Eu acho que é isso. Então, um abraço a todos. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez aí um programa em que eu aprendo muito com você, então agradeço aí. Não é de hoje que a gente troca essas ideias, né, mano, sobre vários assuntos, e eu sempre aprendo muito com você, tá bom? Muito obrigado. E aproveitando, quero agradecer também a você, ouvinte, que nos acompanhou até aqui, tá bom? Você é o principal responsável aí pelos nossos episódios. A gente faz para você mesmo aí que tá do outro lado ouvindo, né? E a gente quer justamente continuar esse bate-papo com você através dos seus feedbacks, através dos seus comentários. Então, não deixe, né, de nos acompanhar na nossa rede social, que é o @manifesto do caos _, que é o nosso Instagram, onde colocamos todas as novidades e onde você encontra mais informações sobre cultura pop.
tá bom? Deixa lá o seu comentário, deixa lá o seu feedback, deixa lá a sua reclamação, se tiver, se houver, né? Pode colocar tudo lá. E se você gostou também, como o Marcelo pediu aí, compartilhe esse episódio aí em suas redes sociais, apresente o podcast para um amigo e nos ajude a crescer e aumentar os nossos ouvintes aí, para que a gente possa trazer mais conteúdo como este para você. Lembrando também que a partir de agora a gente tem lá o www.manifestodocaos.com.br, o site onde a gente também está colocando lá posts, matérias lá, a gente está escrevendo lá, então se você quiser acompanhar também, pode entrar no nosso site e também pode usar o nosso e-mail aí, pode mandar o seu recado através do nosso e-mail, que é o manifestodocaospodcast@gmail.com. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau! Áudio do Jones Manuel, o link estará no post. E aí, dentro da dinâmica de grupos sociais que se estabelecem, você tem objetivamente pessoas que vão ser bombardeadas diretamente com um padrão idealizado de consumo, de felicidade, de afirmação do eu, que não vão ter capacidade de realizar esse padrão pelas vias do mercado capitalista formal. Emprego, salário, pá. Isso abre grandes possibilidades para essas pessoas serem recrutadas para circuitos da economia informal ou do que a criminologia crítica chama de estratégias alternativas de sobrevivência. Então note, você tem adolescentes, jovens que estão numa favela, numa comunidade que, por um histórico familiar, por baixa qualidade da escola pública, do ensino público e por aí vai, não conseguem se realizar enquanto sujeitos do mercado formal e acabam sendo uma mão de obra recrutável para elementos como a economia política do comércio informal de drogas. Áudio do professor Leandro Carnal, o link estará no post também. Nós temos que tirar a violência da prática cotidiana. Temos que tirar a violência como normal para fazer. Como é que se faz isso? Temos que combater a nossa brutal desigualdade social. Mas isso é complicado, porque nós éramos mais desiguais há 20 anos. Nós somos menos desiguais hoje, estatisticamente, do que há 20 anos. E a violência cresceu. Então não é o único elemento que explica. Pelo contrário, hoje o crime é para possuir o seu tênis importado ou o seu celular. 3 horas da madrugada, isso não pode acontecer! Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram! Que show da Xuxa é esse? 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 As crianças ficaram! Isso não pode acontecer! Que show da Xuxa é esse? Que show da Xuxa... Só para lembrar, o desenho que a gente estava falando era o Família Drácula. Família Drácula? Acho Lá que é tinha isso lá tinha um Frank também. Um Drácula mais novinho, acho que tinha um lobisomem, se não me engano. Isso. Mas eu acho que era a Família Drácula. Família Drácula, acho que é isso aí mesmo. Mas enfim, vamos lá, meu. Pode crer. Né? Desculpa. É Ele mesmo. É ele.